Aviso aos navegantes, está começando o seu diário de bordo conversando com você podcast. Hoje eu tenho a honra inenarrável de receber esta cantora, esta voz de anjo que faz parte de um grande duo. On my left side, weighing 450 pounds, Vivian Eira! Bem-vinda, minha querida, ao meu canal. Bem-vindo. Obrigada, Ricardo. Prazer estar aqui com você, com o pessoal aí que está assistindo. Ei, que legal. Vivian, Diretamente de Campo Largo, no cara, de Paraná. Campo Largo, diretamente de Greenwich, em Londres, nós estamos juntos e conectados. Isso aí, Gente, tamo junto. eu pedi permissão para a Vivian para explicar um pouquinho, porque eu tenho sentido que as pessoas não têm entendido a proposta desse programa. Então, bem rapidinho assim, tá? Antes de eu começar a conversar com a Vivian, eu pedi para ela uns minutinhos só para explicar para vocês o seguinte. Primeiro, eu não faço entrevista, eu não sou um entrevistador, eu não sou um jornalista, entendeu? Isso aqui não é uma entrevista tradicional, isso é um estilo podcast. Apesar de eu gravar a conversa, eu faço no estilo que é ele corrido, entendeu? A conversa corrida, e depois com mínima edição. Depois a gente pode ter até os shorts, os pedaços de assunto, tá? Então, assim, você não tem necessidade de assistir a conversa inteira, você pode assistir ela em parte e entender que a minha função aqui é levantar a bola para ela cortar, ou seja, eu trago o assunto que pode vir até como uma questão, mas a gente vai conversando e qual que é a diferença disso? É que, de repente, nesse momento, você pode conhecer aquela pessoa que ela vai falar de assuntos diversos, que numa entrevista tradicional provavelmente se concentraria a parte só profissional dela. Tá bom, gente? Isso é só explicando. Eu espero que eu vou fazer isso nos próximos programas ainda, para as pessoas entenderem mais. E se você gostar, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e vamos embora. Vivian, começando. Você é da onde? Você é de Campo Largo? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu sou de Campo Largo, eu nasci em Curitiba, mas sempre morei em Campo Largo. Campo Largo, para quem não conhece, é região metropolitana de Curitiba, né? Então, bem grudadinho, ele só tem uma BR ali separando. Então, eu já moro aqui desde que nasci, ou seja, há algumas décadas. Deve ser bem pouca, deve ser 1,5. Uma década e Por aí. meia. Como é que você sabe? Inclusive, amanhã estarei de aniversário. Amanhã é Amanhã é meu seu aniversário. aniversário! Amanhã é meu Parabéns! aniversário. Parabéns! Hoje é seu dia, que dia mais feliz! É. Vivian! Sei. Não pergunta a idade, seus mal educados, Tô fazendo maledicentes. 16 anos. 16 anos 16. ela vai fazer. Deixa ela se iludir. Deixa, vai que acreditam, né? Vai que Vai que acredita. cai, vai que cola. Vai Vai que que cola, vai cola. que cola. Vivian, você. Quando que a música assim mordeu você? A sua família é musical? Me fala um pouquinho assim como é que surgiu a música na sua vida? Então, na minha família não tem ninguém envolvida com música, a não ser o meu avô, que eu não conheci, na verdade. Ele tinha um violão Uhum, bem antigo, que tá lá guardadinho, assim. Então, eu não pude acompanhar ele tocando, na verdade, mas ele tocava por hobby. Então, não tem uhum, ninguém na família que seja envolvida com música. E desde pequena eu sempre gostei muito, o meu foco sempre era cantar, né? Eu sempre gostei muito de uhum, cantar, então ficava imitando os cantores, uhum. cantava muito com playback, né? Então, quando ali por 95, mais ou menos, ali que eu acho que era 95. Deixa eu Uhum. só calcular. É 97, mais ou menos, que a minha irmã ganhou o primeiro computador dela, que era aquele computador de telona Nossa, sim, gigante, né, sim. processador, assim, né? Então, Uhum. a gente conseguia baixar da internet. Foi uma das primeiras coisas que eu consegui descobrir da internet, que tinha uns aplicativos de karaokê, assim. Então, Olha, eu que bacana. naquela época já tinha. Então, eu ficava horas, tipo, eu ficava à noite ali 3, 4 horas cantando, assim. Sério. Isso desde muito nova. E daí meu pai viu, né, o meu gosto por cantar, gosto pela Uhum. música, tudo.
e resolveu me colocar numa aula de canto. Então, eu Uhum. entrei com 13 anos, ali na faixa dos 13, e logo que eu entrei numa escola de música, já surgiu a oportunidade de formar banda. Então, tudo que Uhum. aparecia, eu tava, assim. Então, Uhum. a gente vai fazer uma banda aqui, quer participar? Tô lá. A gente vai cantar lá no centro da cidade, ter um palco montado, quer ir lá apresentar? Tô lá, assim, né? Então, E você sempre não quando tinha tinha qualquer... vergonha, você nunca teve vergonha, assim, aquela coisa de se intimidar por causa do público, ah, Hum, sempre foi assim, exibida. É. Eu acho que não. Assim, eu era muito tímida quando criança, mas assim, uma Ué, timidez assim extrema. Ó, é é, bem os opostos, né? Eu pois e minha é. irmã, na verdade, extremamente tímida, e era uma coisa que fazia muito mal pra gente. Não era uma timidez assim que, tá tranquilo. Era Hum. uma timidez assim que nos barrava e fazia Uma muito mal. cabrunhada É, mesmo, assim. muito, assim, muito, muito. A minha irmã daí sofria bullying na escola. Eu Olha. não sofria, mas eu era muito tímida, extremamente, assim. Hum. E nisso surgiu, tinha o curso de teatro é, no colégio que eu estudava. Então surgiu a oportunidade de fazer teatro. Isso quando Uhum. eu tinha uns 10 anos. Uhum. E eu, assim, com toda a timidez que eu tinha, que eu não conseguia nem falar que eu queria participar, assim, eu era muito tímida. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, eu preciso me expor, eu preciso tentar me ajudar. E daí entrei para o teatro, daí Uhum. estudei lá o texto, fui lá, fiz o teste e entrei Uhum. para o teatro da escola. Era uma professora de teatro de Curitiba, a Ludmila Nascarella, uma excelente profissional. E eu fiquei ali no teatro, acho que por uns 3 ou 4 anos. A gente fez diversas peças ali. Uhum. E realmente o primeiro ano de teatro foi o que foi assim O, libertador, foi o que o que realmente... você fez assim? Você foi a Branca de Neve? O que você fazia? Você era a Julieta? Quem que você Eu era? já Esses fui, a gente tinha uma peça que chamava Juiz de Paz da Roça. Eu fui o juiz. Ah, É, eu fui o juiz de Paz da Roça. Teve a Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu era a vovó ah, do Sítio do não Pica-Pau. te Daí... convidaram para ser a Emília ou a Narizinho? Você Não, foi nem ser a a Emília, nem a vovó. Narizinha. Não, mas é uma Eu coisa fui a bacana, porque vovó. sinal que você tinha uma. Porque eu acho que fazer a avó quando criança é muito mais difícil do que fazer a Emília ou a Narizinho, né? Porque Isso. é interessante isso, na verdade. Bacana. Eu gostei bastante, tinha um oclinho, daí aquele Aham, chalinho, assim, daí eu me curvava, aham. assim, era muito legal. Mas o primeiro ano, na verdade, eram pequenos trechos de peças Uhum. que ela retirou de um livro, só que agora eu não me lembro o nome do autor, só que é um autor bem famoso, na verdade, que ele Hum, tinha, assim, eram peças bem pequenas, assim, então e a hum, gente se dividia nessas peças, fazia grupos, 3, 4 grupos, uhum. para apresentar essas peças. E eram peças mais pesadas, mais sérias, assim, não era muito assim de brincadeira. O Juiz de Paz da Roça era uma comédia, né? Então o outro era infantil e esse já era um texto mais pesado, assim. Pesado em É, que sentido, assim? É uma discussão mais social, uma discussão mais tinha discussão social, psicológica do isso personagem? tinha Nelson Rodrigues, era textos do Meu Nelson Deus do céu, que Rodrigues, é isso? Essa mulher é exatamente. louca. Ela tem Para Nelson você ver, Rodrigues assim, quando criança. eu tava com 10 anos, tava com 10, não era Meu 13 Jesus ainda. amado, essa mulher não foi presa, não sei por quê. Eram textos do Nelson Rodrigues, aham, então eram peças Nelson Rodrigues fortes, para assim. criança. É que eu tinha 10, eu acho que eu era uma das mais novas ali do teatro, Mas assim. hoje Ai, você lendo Nelson Rodrigues, não dá para perceber assim que realmente que é um pouco não é para pesado. criança. Não, não é para criança. Não é, assim. Então, mas aí eu que era uma das mais A vida novas, como ela então é. a vida como ela é, isso a gente fez textos da vida como ela é, exatamente. Olha que bom. Eu sou péssima de memória, gente, mas é bom que você Nossa, mas conhece. a vida como ela são textos, assim, o Nelson Rodrigues, eu não sei o quanto você sabe dele, mas ele é, primeiro, eu acho que talvez seja pelo menos para mim, né? Ele é o maior dramaturgo brasileiro, né? Em termos de teatro, você equipara Nelson Rodrigues com qualquer escritor
do teatro mundial, assim, entendeu? Os textos eram muito bons. Muito, mas não, ele é maravilhoso, né? Os Rodrigues não tem o que repreender em relação a ele nesse sentido artístico, né? E ele é ele faz uma crítica social que até acho tão engraçada, porque assim ele é considerado uma pessoa que ele foi conservador, né? Ele se dizia conservador, por sinal. Mas assim, ele faz uma crítica à sociedade tão profunda, Pesada. tão exata, entendeu? Que eu acho até que ele poderia ser conservador, mas as peças dele eram totalmente progressistas, entendeu? Eram tapa na cara Extremamente. na sociedade, entendeu? E eu acho É, muito, muito engraçado imaginar um bando de criança falando aquele texto dele. E aí tem uma é. história fantástica dele que ele se vangloriou que na peça dele tinha, claro que acho que provavelmente vocês não fizeram, mas tinham palavrões, né? E Ah, sim. daí diz que ele foi no ensaio da peça, né? E perguntou: e aí? Ela falou? Não, ela teve que falar e tal. Que era assim: a Fernanda Montenegro tinha que falar um palavrão. Daí ele ria e falava a primeira dama do teatro brasileiro falando palavrão. Falando palavrão. Aham. É, assim, quando eu estava nos meus 10 anos ali, algumas coisas foram cortadas, obviamente, né? Então, por Claro, exemplo, lógico. eu acho que eu era uma das mais novas. Tinha pessoas com 11, 12, 13, 14 anos ali. Tinha textos pesados, mas, por exemplo, não tinha nenhuma cena de nudismo, Não, de não, não, sexo, esse não, tipo de não. coisa, obviamente, totalmente cortado. Palavrões foram cortados, mas as críticas sociais estavam todas ali, né? Então, eram textos bem, para mim era pesado, mas assim, eu não via como um pesado ruim, assim. A gente quando criança parece que a gente não tem esse discernimento de adulto, assim. Então, eu achava pesado, mas achava interessante, assim. Eu acho O que a método criança, dela era muito interessante. eu acho que você falou uma coisa super bacana, porque acho que a criança ela tem dentro desse olhar inocente uma certa, bom, claro que vai depender de pessoa para pessoa, mas uma positividade, eu acho. Ela vê como uma coisa sempre tentando buscar uma coisa positiva, né? Se deixar Ah, ela sim. florir, né? Que é bacana. Mas continue, muito bacana essa história. É, e daí o primeiro ano foi esses textos do Nelson Rodrigues e tinha muita dinâmica para trazer emoção, Uhum. lembrar de coisas que aconteceram na nossa vida para a gente conseguir chorar. Então tinha muita dinâmica, assim, ficar um na frente do outro, trazer emoção para o outro. E eram umas coisas assim extremamente desafiadoras para uma pessoa que mal conseguia falar, que era eu, né? Assim, Você conseguia então chorar? Você conseguia chorar? conseguia. Conseguia. Era extremamente vergonhoso, falar a verdade. Assim, o primeiro ano foi muito vergonhoso, porque você tem que se expor demais, assim. E ela colocava a gente, todo mundo sentado, tipo índio, virado para a parede, e a Uhum. gente tinha que conversar com a parede, falar algum texto, trazer emoção e chorar. Assim, então, era um monte Meu de gente, Deus, que assim. difícil isso. E você Era conseguia pesado. fazer? Conseguia. Tipo, Meu isso. Deus, que Todo mundo fazendo, bacana. fazer. Mas o que você pensava na Era hora? muito Você legal. imaginava assim, ai, meu cachorro morreu, não sei o que lá, alguma coisa assim. O que você pensava para fazer essa Ah, emoção vir assim? talvez alguma coisa familiar, assim, alguma coisa que marcou o falecimento de alguém, uma Você situação muito puxava triste, a essa perda, imagem assim para dar isso. emoção? Isso, a perda de uma, tipo, até pessoas que não morreram, mas, por exemplo, perder um pai, perder uma Aham, mãe, alguma coisa pesada, assim, com certeza, não tem como não chorar, assim, né? Então, aham. fica fácil, assim, para chorar. Nesse Ah, sentido, não daí a sei, gente conseguia, não sou ator. só que daí depois só que daí depois ela fazia um relaxamento, todo mundo Aham, deitava, colocava uma música, dela falava algumas coisas para o pessoal sair recuperado de lá, né? Não uhum, sair acabado do teatro. uhum, Então eu fiquei, eu não me lembro se foram 3 ou 4 anos ali no teatro uhum, da escola. Era da escola, mas as peças eram muito boas, né? Então com essa uhum, professora Ludmilla, que é excelente. E daí eu fiz 2 anos de teatro na Casa da Cultura. Então tinha uma época que eu fazia nos dois locais ali, eu fazia na escola e fazia na Casa da Cultura de Campo Largo. O segundo ano eles deram oportunidade de a gente escrever a peça, então a gente atuava e a gente fez a peça, escreveu a olha. peça, né? Eu, então eu era o bobo da corte, então tinha aquele chapeuzinho do bobo da corte, o Hum. pezinho virado ao contrário, com os sininhos, assim, super divertido, assim. Então também foi libertador. E para minha irmã, que também era extremamente tímida,
ela fez 1 ano de teatro e ela, assim, é outra pessoa. Ela é bem menos, ela é mais desinibida do que eu até, inclusive. Então, isso foi bom. E daí, ao mesmo tempo, eu comecei a aula de canto numa escola aqui de Campo Largo. E ali eu fiquei por 7 anos nessa escola. Uau! E 7 anos. E já quando eu comecei lá, já começaram, eles tinham uma sala para ensaio de banda, então já começaram, quem quer ensaiar? E daí, tudo que tinha eu tava. Tem aula de teoria? Tô lá. Assim, tem aula de banda? Tô lá. Vamos apresentar lá no fundo do mundo? Tô lá. Assim. Então, essa parte é porque eu já estava menos tímida, porque eu já tinha passado por essa parte do teatro, que foi o que me ajudou muito. Assim. Então, daí nisso eu entrei numa banda que era de pop rock, que daí estava bem na fase dos Paralamas, Titãs, né? Todo mundo estourando ali, né? Então a gente montou uma banda com alguns alunos. Não veio me enganar, não estava bem na fase, não. Porque você não é tão. Não, eles já tinham estourado. Já tinham estourado. Eles já Tava tinham estourado. no revival assim. da coisa. Você é muito nova para vamos falar assim. Não, mas é verdade. E daí as bandas gostavam muito. E daí você Eles já tinham participava estourado dessas mesmo, tá certo. bandas e tal, e você com esse tempo de música, você não quis tentar uma Belas Artes, não quis ir pro clássico? Eu até cheguei a pensar, na época tinha outras meninas que faziam aula de canto ali, a gente chegou aí até na Belas Artes, pegar ali o material para fazer para fazer a prova, tudo, ver como é que era a prova, mas acabou que algumas coisas aconteceram na minha vida que eu acabei indo fazer a faculdade de nutrição. Olha. Então, na verdade, mudou um pouco o rumo, mas eu não deixei da música. Sempre, ou eu estava fazendo aula, ou já estava com outras bandas. Então, eu participei de várias bandas. Depois eu participei dessa banda de pop rock, que era a banda Afrodite, que daí a gente tocava em eventos locais de Campo Largo, então onde aparecia a gente estava. Depois disso, os professores da escola montaram uma banda com o guitarrista, que era professor de guitarra e professor de violão, era o professor de baixo da escola, se eu não me engano, sou meio ruim de memória. Daí o baterista era um rapaz de São Paulo, que era amigo do guitarrista, e daí tinha mais um guitarrista que era um amigo meu. E daí a gente formou uma banda chamada Offside, que era uma banda de rock. E daí a gente cantava Iron Maiden, Led Zeppelin, Guns, só nessa faixa, assim, de música. Mas Assim, você era a rock mesmo. vocalista principal? Você fazia backing vocal? Como é que era? Era só eu de vocalista, na verdade, não tinha outra vocalista, era Você eu. cantava tudo isso, então? E aí eu tinha 13 anos nessa fase. Olha. A banda de pop rock foi com 11, 12, daí a banda de rock ficou com 13 até os meus 17 eu fiquei na banda de rock. Assim. Olha que E legal. eu me lembro que a primeira música que até ele me passou assim, a primeira música foi Wasted Love. Não, Wasting Years, era do Iron. Olha. Foi essa primeira, assim. Então, meu primeiro contato com rock foi essa. Pesado. É. Pesado. E você daí conseguia fazer o vocal assim, de uma forma. Qual que era a intenção? A intenção era fazer uma espécie de cover ou fazer uma adaptação da música nessa época? A gente. Eu lembro que tinha Metallica também, tô lembrando agora as músicas que a gente cantava. Era uma adaptação, eu não tinha que fazer a voz igual, tipo a voz do Bruce Dickinson, a voz do cara do Metallica, porque também nem tinha, eram os estilos, tinha esse AC/DC, então não tinha estilos muito diferentes dentro do próprio rock, então não era uma imitação da voz deles, mas Então, era eu cover, cantando. Não era um cover, era mais uma interpretação daquela música. Isso. Eles tiravam exatamente. Por exemplo, as dobras de guitarra, era tudo muito bonito, assim, era muito bem feito. O ensaio, a gente ensaiava bastante para ficar bem bonito. Então, essa parte instrumental era bem parecida, assim. Mas o vocal, claro, quando a música era um pouquinho mais tinha mais punch, eu colocava mais punch na voz, assim. Naquela época eu tinha o cabelo todo preto, eu pintava o cabelo de preto, eu me vestia de preto. Eu usava aqueles spike, assim, eu usava aqueles negócios, assim, pontudo. Aquela então coleira. a gente tinha...
Isso, tipo, tinha o perfil do rock, assim, né? Então, na hora que eu cantava com agressividade, assim, tipo, bem diferente de E hoje, assim, hoje né? você tá Então, vestida de rosa, meu Deus. totalmente diferente. A menina naquela época, se te visse hoje, acho que ela batia em você, né? Mas como que você tá de Batia, rosa? assim, Pá, 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 tira esse rosa. Isso. Exatamente, eu era daquelas que daí, tipo, tinha. Aqui era muito forte o rock, as bandas de rock era muito forte naquela época. Hum, Então a gente tava misturado com as outras bandas, a gente se reunia com as outras bandas, ia nos barzinhos e cantava junto com. Tipo, sabia alguma ali, o cantor saía, eu subia, cantava. olha que bacana. É, era assim, bem unido, assim, tanto que eu tenho amizades daquela época, assim, que permanecem até hoje. Gente que hoje mora lá em Varsóvia e Meu tocava nas Deus. bandas daqui. Então, assim, é bem legal ver o que aconteceu com as Hum, pessoas ali e que o pessoal era bem unido, né? Então, essa amizade continuou. O guitarrista que tocava com a gente, que era meu amigo, o Mário Gulak, que é meu amigo, agora ele é casado com a tecladista que tocou numa outra banda comigo. nossa. Uma mistura, assim. Então, essa parte foi bem legal. E daí, o Fabiano Clauber, que é um tecladista que dava aula na Criarte aqui de Campo Largo, ele tocava numa banda de casamento lá de Curitiba. Então, ele tocou Hum, em diversas bandas, assim, bastante banda de baile, de casamento. E ele tocava na banda Festa Mais. E eles tinham já uma cantora, só uhum, que eles queriam colocar mais músicas com duas vozes, tipo ABBA, e uhum. como os eventos eram meio compridos, dividiam um pouco o vocal, porque ficava muito Cansado. pesado também, muita música feminina, tudo. E daí ele Uhum, me indicou para participar, para fazer um teste para poder entrar na banda. uhum, Um pouquinho antes disso, eu já tinha participado de uma outra banda de eventos pequenos, que era sax, teclado e voz, aqui de Campo uhum. Largo. E era eu e mais um cantor. Né? Como eu comentei, o que aparecia, eu estava lá, né? Então, por Aham, isso que estava participando. Eu ainda na época que eu era meio gótica, assim, né? uhum, A época do gótica. Daí surgiu essa oportunidade ali com 17 anos de eu acho que um pouquinho mais, uns 20 anos, para fazer esse teste na banda Festa Mais, que foi no restaurante Porta Romana em Santa Felicidade. E a uhum. banda Festa Mais é onde estava o Bido Porfírio, o Wilson Ah, Quintiliano, o Jackson, que era o baterista, o Bira, que era o baixista. Então, aí que começou, aí que eu conheci o Bido. Acho que foi eu tinha olha. uns 20, 21 anos. Hum, E o Fabiano Clauber, que era professor na Cria Arte, uhum, que tocava teclado na banda Festa Mais. uhum. Voltando um pouco à história, ali pelos meus 14, 15 anos, eu tive anorexia. Então, para falar Sério? por que que eu Olha. acabei indo para o lado da nutrição, né? Então, eu emagreci demais, Não, fiquei muito mas magra. perdão. Anorexia no sentido. Você teve todo aquele problema que a gente. Porque assim, até que bacana que você tocar nesse assunto. Me explica melhor como funciona, porque a gente tem uma visão, às vezes, meio estereotipada do problema da anorexia. E você falou que você era uma pessoa muito tímida, de repente você começa a se libertar, você começa a ir. O que foi que fez você, de repente, canalizar para isso? Havia uma preocupação com a imagem pessoal? Você queria seguir uma certa imagem? Seria isso? Como é que foi? Eu me lembro que antes eu não me preocupava muito com isso, com essa questão de peso. Eu nunca fui acima do peso, meu peso estava tudo normal. E eu tinha uma amiga na escola que ela falava assim: Olha, a gente tá gorda. E daí a gente precisa fazer academia, a gente precisa emagrecer. Assim, eu falava: Não, a gente precisa se cuidar, né? A gente, sempre a gente. E Aham, daí a gente entrou numa academia, acho que ele pelos 14 anos ali, aham. só que ela acabou não dando continuidade. E eu fiquei com aquilo, não, eu tô acima do peso, eu tô gorda, eu preciso me cuidar, E meu você Deus, se onde eu olhava vou no chegar? espelho e achava que estava gorda mesmo. E achava que tava gorda. Eu tinha 2 quilos a mais do que eu tenho hoje, então, tipo, tava normal, assim, tava... Eu achava que eu tava gorda, e eu acho que, assim, eu vejo que é um transtorno psicológico, não é Aham, uma coisa assim, é só pela autoimagem e eu sim. tenho que ser magra para me achar. É um transtorno psicológico que você acaba ligando
a felicidade na magreza, Uhum. assim, como se você só possa ser aceito pelas pessoas, você só pode ser Uhum. feliz se você estiver magro. Enquanto você não estiver magro, as pessoas vão olhar para você Uhum. e não vão te inserir no grupo. E para a mulher é algo extremamente forte isso, principalmente nessa fase da adolescência que eu estava Sim. passando, que a gente Sim. muda totalmente, é um turbilhão de emoções ali, é Uhum. muito complicada essa fase. E eu acho que eu associei muito a felicidade, a aceitação das pessoas Uhum. na questão da magreza. Uhum. E eu ficava horas na academia, né? E na mesma Uhum. época eu ainda fazia teatro nos dois locais e fazia canto e estava na banda. Então foi tudo meio junto isso. Uhum. E daí comecei a emagrecer, emagrecer. Na época, eu cheguei a tomar laxante também, mas eu Uhum. via que essa questão de tomar laxante não ajudava, então eu resolvia, tipo, não comer. Assim, Tá. simplesmente Mas você chegou a ter o que acho que é a bulimia é quando a pessoa vomita, não é isso? isso. A bulimia é quando você induz o vômito Aham. depois de ter um consumo excessivo. Tem a compulsão, a pessoa come Aham. tudo que tiver na frente em minutos. Assim, abre a geladeira, tem feijão gelado, o que tiver a pessoa come, é uma compulsão. E depois ela vai lá e induz o vômito, daí é a bulimia. Então a compulsão Uhum. geralmente já segue a bulimia. E a bulimia ela também está relacionada ao uso de laxantes, diuréticos, laxantes, né? Uhum. Eu cheguei a usar laxante um tempo, mas eu Uhum. via que não dava certo, então eu tive um período de bulimia, e daí depois eu entrei no período de anorexia, que daí simplesmente não come, né? Ou se come, Uhum. come uma migalha, assim, né? Uhum. Então, E daí quando meus que pais. você se deu conta assim, puxa, eu tô com um problema, como é que foi para você sair e reconhecer isso? Foi muito difícil, Vivian, no sentido de reconhecer que era um problema psicológico? Eu acho que eu não demorei para reconhecer que eu estava com problema psicológico. Eu acho que daí, logo na sequência, eu entrei em depressão. Uhum. Mas é uma coisa que você não consegue sair daquilo, porque você não Uhum. aceita que você vai ter que comer e que você vai ter que estar no que seria um peso normal. Eu imaginava que era extremamente acima do peso. Você não aceita que você pode não ser aceita pelas pessoas. Uhum. Então, você sabe que está com problema. Por exemplo, eu deixava de ir em festinhas, eventos ou coisas que tinha comida. Então, isso atrapalhava a Uhum. parte Social. social. Daí eu vestia roupas largas, porque eu achava que as pessoas iam achar que eu era enorme, então eu me escondia atrás de um monte de roupa. E isso fez também com que Mas os meus você, pais não. perdão, Pode falar. você se achava, por exemplo, você olhava no espelho, ah, eu sou feia. Você tinha essa visão assim? Falar assim, ah, eu sou Não, feia, eu não gosto do meu rosto, eu não gosto do meu corpo, porque, como você falou, eu tô gorda. Você se julgava a esse ponto? Ou não tinha esse julgamento assim? eu acho que não feia de rosto, assim, mas o feia de corpo, assim. Eu feia de estou gorda, estou acima do Uhum. peso, mas eu não estava, assim, tipo, Sim, sim, tava sim. assim como eu tô hoje, né? Então, magra. Normal, né? Magro. É normal, tipo, nada demais. É, e daí, essa questão de usar roupas mais largas fez com que os meus pais demorassem a perceber a situação, né? Uhum. Então, isso daí quando eles viram, eu já tava com 40 quilos, Nossa 38. Senhora. Daí, 38 daí quilos? eu cheguei a 29 quilos. Nossa, uma perna minha. 29. Então, Meu aqui, por Deus. exemplo, dava para ver todos os ossos aqui. Aqui atrás, assim, eu era tipo. Sabe quando você vê a foto de uma pessoa com inanição, assim, aquela Aham. pessoa que passa fome mesmo? Era como eu Aham. tava, assim, era só osso, osso, osso. No, E vinte e daí oito quilos. Gente do céu. eu fiquei com risco de ficar surda, porque diminuiu muito a quantidade de gordura aqui no ouvido. Eu fiquei com problema de fígado, eu fiquei com diversos problemas. Assim, não fiquei surda, mas assim, eu continuo tendo problema de fígado, problema de digestão. Então, eu fiquei com sequelas Sequelas. disso, assim, né? Então, e daí demorou para os meus pais perceberem, né, e para buscar ajuda. Daí quando eles perceberam, daí eu comecei aí em psiquiatra, psicólogo, Uhum. neurologista, nutricionista,
tudo que dava, só que eu não me ajudava, né? Sabe aqueles casos que você Uhum. assiste o filme e a pessoa vai tomar um remédio, ela finge que toma e joga fora? Uhum. Então, é isso que acontecia, eu não me ajudava. Daí chegou uma hora que eles falaram, ó, não tem o que É, fazer, a gente vai precisar internar, não tem o que fazer, assim. Ou ela vai morrer, né? Então, tava bem ruim, assim. E daí eu fiquei, eles iam me internar, assim, tem um hospital psiquiátrico perto da uhum. PUC, eles iam me internar lá. Mas daí não conseguiram, daí acabaram me internando no hospital evangélico. E Uhum. daí lá acho que fiquei no hospital uns 6 dias com sonda. Daí eu lembro que eu não conseguia andar, eu já estava numa fase que meu pai teve que me carregar para chegar no hospital, assim, tava bem Nossa, feio. nossa. E, e daí vim com a sonda para casa, eu acho que fiquei uns 12 dias ao todo com a sonda. Daí depois disso eu tive síndrome da realimentação, que como eu não comia, quando eu voltei a comer, me dava arritmia, então poderia dar uma parada cardíaca. Eu começava a tremer, tremer, tremer. Daí voltei para o hospital, fiquei mais 6 dias internada. Voltei para casa, tive novamente síndrome da realimentação, com risco de parada cardíaca. Voltei, fiquei mais 6 dias no hospital e daí voltei para casa. Aí que comecei a me recuperar. Uhum. E foi uma Mas aí, fase bem difícil. e quando que você, pessoa Vivian, começou a perceber assim, tá, isso é um problema, eu tô com esse problema e eu quero sair desse problema. Quando que você, porque não, como você falou, porque assim, eu também, e até nos meus vídeos, eu comecei os vídeos até falando do meu problema com depressão. Então eu entendo, assim, claro que, nossa, eu não tenho como me pôr no seu lugar, eu não tenho como saber a sua dor ou o que você passou, imagina, nem quero isso. Mas é só para dizer assim que eu entendo a questão quando você fala assim do se ajudar, porque o que as pessoas não entendem, e eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque acho que ainda tem muito preconceito em relação a doenças de fundo mental, que primeiro é o seguinte, quando você fala de uma saúde mental, as pessoas já ligam, é louco. Não, não é questão de louco, não tem isso, né? E a dificuldade de que não é uma má vontade, não é uma inércia por preguiça, é simplesmente assim, você não tem aquela força emocional de conseguir superar aquele problema, você precisa de ajuda mesmo, né? E é muito importante procurar os profissionais que vão te dar esse apoio e vão dar essa ajuda, né? Mas chega num ponto que você começa a perceber assim, não é realmente eu tenho um problema, eu começo como que foi enfrentar isso? Você por algum motivo se culpou por isso? Você conseguiu perceber que não era culpa sua? Como que foi esse lado emocional para você daí? Eu nunca me culpei. Eu acho que eu cheguei a perceber que eu estava assim ali quando eu já estava com uns 40, 39 quilos. Daí, como Uhum, eu comentei, eu sabia que eu não estava bem, que eu estava com uma depressão, que eu precisava de ajuda, mas eu não conseguia me ver melhorando porque eu sim, queria ser aceita pelas pessoas. Assim, acho que era essa esse a conflito, sensação. Isso. esse era o Então eu continuei perdendo peso. E eu via, por exemplo, todo mundo extremamente preocupado comigo, ou até mesmo entrando em depressão por minha causa, como a minha mãe, né, uhum, o meu pai, todo mundo assim, extremamente preocupado e não sabendo mais o que fazer, e tentando me levar em tudo quanto é lugar possível, eu ia em tudo quanto é médico, eu até ia de boa vontade, mas eu não aplicava o que eles queriam porque eu não conseguia. Tipo assim, uhum, eu achava que era melhor morrer do que eu não ser aceita, assim, né? E daí eu uhum. ligava a questão de emagrecer a ser uma pessoa aceita, digamos assim, alguma coisa assim. Então, foi bem difícil. Eu acho que eu só percebi que realmente não dava mais quando eu fui no médico. Ele falou assim: olha, ou a gente te interna, ou dentro de algum tempo você vai morrer, assim, não tem o que fazer, assim. Daí, tipo, ele me deu um ultimato, assim, Foi aquele choque e emocional, então, daí foi um da. choque emocional. Daí eu falei, daí foi bem, bem pesado isso. Uhum, E daí eu falei, não, eu tenho que me ajudar, isso não dá, eu não posso levar também toda a minha família pro buraco, assim, a minha mãe com uhum, depressão, assim, muitos problemas por causa de mim, assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim, assim. Então, uhum, daí foi aí que eu falei, não, eu quero ser internada, tudo, porque eles também não internavam à força, então uhum, eu tinha que falar que eu queria mesmo, tudo.
E daí, nisso que eles conseguiram, daí tentaram no hospital próximo à PUC, ali, o hospital psiquiátrico, não conseguiram, mas eles optaram até, acharam mais interessante, inclusive, no hospital evangélico, para não tratar, não pensar tanto na parte psiquiátrica, mas sim pensar em me salvar, assim, né? Então, trazer alimento, colocar sonda, e os cuidados necessários para em conjunto, né, depois fazer o processo, continuar o processo com o psiquiatra, remédio, psicólogo e os demais profissionais que eu já vinha tratando, né, mas daí dá continuidade, assim. Mas acho que foi ali nesse momento que ele falou assim, ou você, ou a gente interna, ou não temos o que fazer, né. E tem várias pessoas na música também que a gente conhece, por exemplo, a cantora do Carpenters, né, Sim, então ela ela faleceu disso. faleceu em decorrência de problemas relacionados à anorexia. Então, Sim, sim, sim. ela tinha fases que ela conseguia subir de peso e voltava, É. subia de peso e O voltava, né? efeito sanfona, né, que se fala. O vocalista do Nirvana também, ele tinha anorexia. Ele até fez uma música, eu não me lembro o nome, mas ele fez uma música relatando sobre a anorexia dele, assim, então é uma coisa complicada, muitas vezes Claro, pode ser. mas até eu ia te perguntar isso, porque assim, é claro que tem a coisa do show business, né? Então, assim, por um lado, você, toda a sua busca tava, como você falou, você sempre estava procurando uma aprovação, né? Uma aprovação, uma aprovação, uma aprovação, uma aprovação do outro, né? Então, antes de você se aprovar, você precisava, como você depositou no outro o poder de te aprovar e te aceitar, né? E para isso, para agradar ele, agora eu imagino que não tenha como você, eu imagino que isso é um processo, né? Não acontece da noite para o dia, você não vai assim de 0 a 100 em 3 segundos, né? É um processo. Mas você acha que foi parte desse processo a questão da mídia, das imagens, de imagem de beleza, ou que nem você citou essa tua amiga que falava para você, amiga, nós temos que emagrecer e tal, e eu não, assim, qual que era o objetivo de você, por que você seria mais feliz, mais magra? Porque você arranjaria um namorado melhor? Você é para as outras meninas verem você mais magra? Você consegue analisar assim, da onde surge? Porque o seu caso, com certeza, infelizmente, não é o único, e alguém que possa estar assistindo a gente vai ter alguém na família, alguma coisa assim parecida. O que você diria, assim, que para as pessoas se alertarem? Eu acho que nem era o caso de conseguir um namorado e nem o caso de, tipo, eu quero ser melhor do que as outras meninas. Acho que nem era esse o caso. Eu acho que já vem um fator, primeiro um fator de quando eu era criança, que é essa timidez excessiva, que eu tive que batalhar muito para vencer isso. O teatro Uhum, ajudou bastante, mas eu acho que a timidez em excesso, ela sempre está ligado um pouco a você não acreditar em você mesmo, a uhum, você se diminuir perante os outros, uhum, né? E por mais que o teatro ele ele me ajudou demais, eu acho que isso sempre veio comigo desde criança, assim, esse pensamento de ser uhum. menos, assim. E eu acho que daí eu era muito consumidora também dessas revistinhas de banca de jornal de alimentação saudável, emagreça e fique bonita, né? Então eu consumia muito esse tipo de conteúdo que eu não sei até que ponto isso é saudável, falar a Não, mas verdade. exatamente, Viva, é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Ou seja, no fundo, você está um pouco que corroborando com aquilo que eu estava tentando falar, que é essa coisa da mídia impor certas noções de Padrões, beleza, padrão e tal. Então, no fundo, você estava sendo influenciada por esses muito, padrões, muito. né? Então, ou seja, eles são Uhum. perigosos, né? Eles são muito perigosos, porque eles, São. eles vão criar um valor que não é um valor legal, né? É um valor assim. É, Não é um valor eu tenho real, um dificuldade de valor bom. achar a palavra porque eu não queria parecer agressivo, mas é um valor besta, né? Porque assim, tira a tua saúde, tira. E você sabe a coisa mais engraçada, eu acho que até as pessoas vão ver, é assim, olha, e o seu marido que me desculpe, mas você é linda. Entendeu? Hum, Você é uma mulher linda, assim, um rosto lindo, um corpo lindo, ou seja, imagino que você, quando você era jovem, também você era linda, então, ou seja, parece que não faz sentido, né? Assim, não é uma coisa.
Estranha. É uma escravidão, a pessoa vive uma escravidão. Mas na verdade tem muita gente. E é uma coisa que te faz mal, não é uma coisa que te faz bem, assim, né? Mas eu era mais a questão de ser aceita, a sensação de ser aceita, a sensação de ser igual a todos, assim, de não ser inferior aos outros. Acho que era mais essa sensação, assim, Era né? uma questão de autoestima. Então você Então, não tinha, você na tinha uma, verdade, uma baixa autoestima. isso, baixa autoestima. Ah, mas é isso que eu Baixa tô tentando, autoestima, exatamente. é isso que eu tô Aham. entendendo. Como as pessoas às vezes não se aceitam e não tem o menor sentido de não se autoaceitar, né? Então assim, como que a gente consegue ajudar as pessoas que a gente perceba um amigo, uma pessoa que tem isso e incentivar ela a perceber que ela é bonita, que ela é bonita do jeito que ela é, e que ela é uma pessoa de valor, né? Ah, você acha, ou as pessoas, quando elas falavam isso pra você, entrava por um ouvido e saía pelo outro, você não acreditava quando elas falavam? Era assim? Não. Não acreditava, exatamente. E assim, por exemplo, eu me formei em nutrição, tudo, e atendi várias meninas já com bulimia, Uhum, compulsão, anorexia, uhum, né? E é interessante porque eu posso compartilhar tudo que eu vivi, né? Todo o sofrimento que eu tive e que eu trouxe para as pessoas próximas, né? Como foi difícil essa fase. A mídia é muito forte, e uhum, para as meninas existe uma cobrança, né? Eu uhum. percebo assim, ninguém fala para os meninos, nossa, ele é legal, ele até que é legal, mas como ele é feinho, isso não, tipo, não existe para os meninos. E para as meninas, Existe. assim, existe Desculpa. uma imposição midiática, ou é pouco de repente, não sei, assim, Não, para mulher com certeza eu acho que é mais pesado, mas eu é sempre fui gordo, por exemplo, entendeu? Então, pesado. então eu Uhum. sofri muito, assim, eu sofri muito. Uma das coisas que mais tem me ajudado, por incrível que pareça, e eu falo isso, é esse processo que eu estou fazendo desses vídeos que eu faço, porque eu tive que começar a me assistir, e eu tive que começar a me aceitar vendo a minha própria imagem, entendeu? Eu era uma pessoa que eu evitava espelho, sempre evitei espelho, mas continuo evitando, para ser bem honesto com você, entendeu? Eu não sou muito fã de espelho, não sou muito fã de ficar me olhando, não sou, entendeu? Tipo assim, eu também, né, mas porque assim, sempre tinha essa coisa do gordo, né? E a pessoa sempre usa isso, parece como uma forma assim de menosprezar você, entendeu? Então, a pessoa tá te tratando muito bem, tarará, tarará, aí chega uma hora que ela vira você, não é gordo, sabe? Tipo assim, para dizer assim, olha, Uhum. Não é você legal. entendeu? Entendeu? Eu não tô fazendo um mimimi aqui, eu só tô colocando o seguinte, existe certas cobranças, de novo, pela questão de padrão, do que a gente considera um padrão de beleza, que às vezes, assim, certas pessoas, elas são especiais mesmo, entendeu? Vamos colocar lá, um Brad Pitt não nasce em cada esquina, entendeu? Uma Angelina Jolie não nasce em cada esquina. Eles são pessoas especiais mesmo, entendeu? E não adianta, você nunca vai virar o que você não é, né? Então, assim, é complicado você querer É ser errado. tudo, né? É porque assim, a mídia ela quer vender, né? Uhum, Ela quer vender produto e beleza, ela quer vender academia, ela quer vender, então o negócio é vender, assim. uhum. Mas o foco ele é totalmente errado, né? Não está focando na pessoa, No na essência da bem-estar. pessoa, no que ela tem para trazer, assim, e sim na casca, né? E aquilo que você falou ali você está certíssimo, você mata a charada quando você fala que eu buscava a valorização dos outros. E está totalmente errado isso. Né? A Uhum, valorização tem que partir de dentro da gente, a gente se valorizar. Né? E daí a gente consegue vencer qualquer situação a partir do momento que a gente se valoriza. Né? A uhum, gente se vê como um ser humano bom, que a gente consegue, que a gente pode, né? Que a gente é capaz. Né? Aí é outra história. A questão do ângulo da onde que você está olhando, onde você está focando. Só que é muito difícil, principalmente nessa fase da adolescência, você ter sim, esse discernimento, né? Depois, quando a sim, gente já tem mais idade, a gente vai sim. ficando com mais sabedoria, né? De Uhum, tanto apanhar na vida, a gente vai aprendendo, uhum, assim, né? Mas essa primeira fase é muito difícil.
É por isso que a maior parte das pessoas, por exemplo, que me procuram e que tem compulsão, anorexia, a maior parte são adolescentes ou Sim. são as mães das adolescentes que perceberam alguma coisa e já querem trazer para entender o que elas têm que fazer, como é que elas têm que tratar para que Uhum, isso não piore, né? Então, uhum. não vire um caso E, extremo, né? e deve ser um Mas daí combo, é né, importante Vivian? ajuda multidisciplinar. É isso que eu ia falar. Deve ser um Oi? combo de. É isso que é. Você já falou, é o multidisciplinar. Né? Tem que ser um combo, né? Porque é a questão da alimentação, Tem. mais a questão psicológica, psiquiátrica, no sentido Psicológica. de tomar uma medicação, às vezes, né? Para ajudar um pouco a dar um Sim, antidepressivo. antidepressivo, né? Tem que ser, né? E principalmente fazer a pessoa se Uhum. conscientizar desse. Não ter auto. Tem muito de autossabotagem nesse processo, né? Muito de autossabotagem que a pessoa não percebe, Nossa, que ela muito, se muito. autossabota direto, né? Para não melhorar, né? Se sabota, mente, né? Mente para Uhum, nutricionista, mente para mãe, assim, uhum, é muito comum. Então é só no momento que ela cai em si que dela realmente fala, olha, eu preciso melhorar, não dá para ficar assim. E é um processo, até a pessoa cair em uhum. si, às vezes demora. É, Mas a gente está sempre ali em contato com as mães também, para elas estarem percebendo o que está acontecendo. uhum. É uma mudança de Sim. padrão de valor também, né? Porque assim, você pôr, que nem você falou, não só na questão porque é uma aceitação, mas a aceitação por um padrão de valor de uma certa qualidade que você tem como expectativa. Por exemplo, eu acho que não sei se era num filme em que a moça sofria esse negócio de anorexia, e eu lembro que tinha um lance assim do osso da bacia, assim, não, ela estava satisfeita se ela visse aquele osso da bacia. Aí sim, isso é bonito, né? Então, ou seja, há uma coisa assim, um padrão inalcançável, inatingível, né? E que nunca a pessoa parece estar satisfeita, né? Por isso que parece que vai, vai, vai. E acho que fazer essa mudança de padrão de valor é que acho que deve ser o mais difícil para a pessoa aceitar, não é? E tem mais uma outra coisa que atrapalha bastante. Conforme você vai perdendo peso, aquilo vai te trazendo uma satisfação. É como se fosse uma droga. Correto. Então isso também é muito ruim. É pior Uhum, ainda. Porque daí você fala, nossa, porque, tipo, tô ficando melhor, meu Deus, já tá aparecendo uhum. a costela aqui. É um É, negócio bem assim. E nunca tá satisfeito, porque é só se virar um esqueleto para não ter mais gordura, né? Então, uhum. nunca tá. E a felicidade nunca chega. A Sim. aceitação 100% das pessoas externas nunca chega. Hum, Então é inalcançável. hum. É. Não, É foi. triste, mas É, é por isso que é psicológico, né? é. Não, mas E precisa de ajuda, assim. eu acho Eu, fantástico você trazer o teu depoimento, porque eu acho que ajuda as pessoas a pensarem, é um problema seríssimo, né? Um problema seríssimo, que ainda é muito, sofre muito com o preconceito, com a falta de informação. E quanto mais a gente puder passar informação, e puder ajudar as pessoas a encontrarem um caminho, e principalmente, eu clamo sempre, sente que tem um problema, procure um profissional, não tente resolver você sozinho. Não é por falta de capacidade, gente, é porque a gente não consegue. Então você tem que admitir, nós temos que primeiro, acho que é reconhecer a limitação, você não acha, Vivian? Reconhecer a própria limitação com certeza. para poder buscar ajuda, entendeu? E como é importante ser ajudado, entendeu? Então, assim, é importante a ajuda e é importante ser ajudado. Então, se você estiver nessa condição, pense, procure, busque, entendeu? Tente. É um processo, né, Vivian? É um processo, não é um processo fácil, é um processo doloroso, mas no final a pessoa consegue, né? Vale a pena. E tem profissionais capacitados para te ajudar, né? Então, não só falando da anorexia, da compulsão, a depressão em si, né? Ou Sim. transtorno bipolar, outras doenças associadas, não vai conseguir resolver sozinho. Muita Não. gente, muitas vezes precisa da medicação inicial, muitas Sim. vezes precisa também um acompanhamento psicológico para que tenha uma qualidade de vida, porque senão vai viver o resto da sua vida
se escondendo, né, atrás daquela depressão, daquele sofrimento, de coisas que não foram resolvidas, enquanto poderia passar por esse processo, que você comentou, é doloroso, mas ele é libertador, né? Então, ele se torna outra pessoa, a gente olha com outra visão para a vida e muda a forma de ver as coisas, né? Então, do que valorizar, né? Então, é bem importante. E como isso afeta as pessoas em volta de você, né? Como você disse, né? Eu achei bacana também o teu depoimento no sentido de mostrar assim que não era só você que estava sendo afetada por aquela doença, você acabou afetando a família inteira, né? Então, não é só você Arrasta sofrendo, todo mundo. arrasta todo mundo, né? Então, se você estiver vivendo isso, lembre também disso, entendeu? Que você, mesmo que você não queira fazer isso, você acaba fazendo outras pessoas também a sentirem isso, né? Então, assim, busque uma melhora também para melhorar para todo mundo, né? Busque uma melhora para procurar para todo Ah, mundo, né? É, com mas certeza, assim, né? é uma doença, não é uma escolha, não, é uma doença, não é uma escolha, não é uma escolha, gente, não é uma, ninguém Porque escolhe não é uma para fazer isso, escolha. ninguém Não é escolhe, uma escolha levar a família inteira para depressão, nem deixar você todo mesmo mundo entrar em doente junto, né, depressão, né? mentalmente. Você não Nem escolhe, você mesmo entrar em depressão. como qualquer outra doença, gente. Você pega essa doença e ela não acontece da noite pro dia, ela vem devagarinho, e quando vê, você já está dentro dela, entendeu? Então, assim, Uhum. obviamente, é, tem que resolver devagarinho. Da mesma forma como você pega devagarinho, você resolve devagarinho. Mas resolve, mas Ah, resolve. com certeza. É. Olha, que lindo, É, que lindo, que lindo, que lindo momento. Obrigado por você compartilhar mesmo. Lindo mesmo. Vamos para assim, o Bido agora, então, para uma coisa opa, mais. Uma coisa chegamos lá. mais. Mudar um pouquinho de assunto da nossa conversa. E daí você Aham. conheceu o Bidão? Como é que foi? Foi amor à primeira vista? Uhum. Na verdade, fui fazer o teste lá no restaurante Porta Romana, já no casamento mesmo. Daí Uhum. já entrei lá no palco, cantei algumas músicas que eu já conhecia, tudo. O pessoal gostou. E daí já marcaram para eu começar a ir aos ensaios. Então, toda semana tinha ensaio e era uma fase muito boa. Então, tinha bastante casamento, bastante eventos de casamento, festas. O Bido já estava, né? Então conheci ele no primeiro dia, super simpático, como sempre. Uhum. O Wilson, né? Super gente boa, o Bira, baixista, o Jackson. Mas Então não a era o Bira Vanessa era baixista cantora na do Jô época. Soares, né? Você falou o Bira baixista, eu Não, pensei que é não, o Bira do Jô Soares, né? mas não era o Bira do Jô Soares, era Mas era o outro Bira aqui Bira de e Curitiba. baixista. E baixista, por coincidência. Uhum. Muito parecido com o Bira do Jô Soares. Tinha aquela risada gostosa, então. É, por aí. E daí foi muito divertido, assim, repertório totalmente diferente do que eu trabalhava, que eu cantava antes, na verdade. Daí cantava de tudo, anos 60, 70, anos 90, rock, gaúcho, daí tinha troca de figurino, a gente usava adereços, assim, Olha que eu me legal. divertia pra caramba, assim. Aí eu já devia estar, acho que com meus 20 anos, por aí, assim, nessa fase, assim. E foi bem divertido. Passou um tempo, a Vanessa acabou saindo e daí entrou a Neluana. Então continuamos em duas meninas ali. Só que também sempre havia necessidade de a gente fazer a parte da cerimônia. O pessoal, vocês fazem também a cerimônia, tudo, né? Olha. Então, ou às vezes eles pediam um acústico durante o jantar, antes da banda, né? Hum. E daí nisso que a gente começou, então vamos montar ali um repertório, né? No princípio era o Bido, o Bira, baixista, e eu. Né? A gente montou um repertório para fazer os acústicos antes do baile, assim, né? Uhum. Daí nisso o Fabiano Clauber já tinha saído, e entrou a Marcela Zanelato, tecladista. Marcela que casou com o Mário, que era o guitarrista da banda de rock. Olha. Daí entrou, tipo, os dois mundos se encontraram. E daí a Marcela também cantava e tocava teclado. Daí eu montei ali uma equipe com ela e mais uma moça no violino para a gente poder fazer as cerimônias. Daí os pacotes já fechava tudo, fechava a cerimônia, fechava o acústico durante o jantar e daí já fechava o baile em si, né? Uhum. É,
E daí o pessoal também começou falando, então, vamos começar a vender para barzinho, para jantares familiares, para outras festas, o Uhum. acústico. E o acústico, inclusive, começou até a superar a banda, começou a tocar mais do que a banda. Uhum. Então, a gente começou a fechar bastante evento com acústico. Daí nisso também tinha outras bandas que às vezes a cantora não podia ir, se eu podia ir fazer freelance. Então, fazia bastante freelance com várias bandas, banda de rock, banda de casamento, banda de pop, assim, o que aparecia, né? Então, Uhum. aquele pacote de sempre, assim, né? É, e daí depois comecei a aprender um pouquinho a parte do DJ para. Mas eu acho, de repente, vai que eles querem só o acústico para o jantar, e daí a banda de repente não dá o valor, de repente ofereço o DJ, Nossa, daí já, você é uma businesswoman da música, né? Tipo assim, já ficava ligado, né? Uma é coisa show levava a outra. business mesmo, né? Tipo assim. Já ficava assim, o que que dá para fazer aqui, né? Daí comecei a ver como é que funcionava, né? Comprei equipamento ali, e daí comecei a aprender, e daí comecei a trabalhar de DJ também. Daí às vezes vendia a cerimônia, o acústico do jantar, e daí trabalhava de DJ depois. Então, Uhum. daí começamos aos poucos a comprar equipamento também, caixa de som, mesas, tipo de coisa Uhum. para eventos menores a gente atender, iluminação, aquela estrutura em formato de Uhum. gol, né, o ground. Então, a gente já tinha também para eventos menores, só eventos maiores que daí a gente terceirizava essa parte de som e luz para também não ficar, já era cansativo, né, fazer todo Uhum. esse processo, né, ainda montar tudo, né. Então, daí eventos grandes ou eventos que não eram em Curitiba e região, daí a gente locava, terceirizava o equipamento. Uhum. E daí surgiu aquela questão do Bido, de ele já tinha muita música autoral, eles vieram da banda Jeito Natural, tinha muito material, e o material todo parado aí, né, ninguém divulgando, tudo assim, e o Bido que veio com a ideia, assim, o Bido ele é muito visionário, eu vejo, assim, ele tinha as ideias, eu ficava, mas será? Eu acho que não sei se vai dar certo isso aí, né? E ele sempre tinha visão, não, isso aí vai dar certo. Para ele, tipo, a visão estava pronta, vai dar certo. Uhum. Então, não sei se vai dar, mas vamos tentar, né? Assim, antes disso, antes do autoral, tô lembrando, ele conhecia o Barrichello, o Barrichello foi. Eu não sei se ele chegou a ser vereador de Curitiba, mas ele estava envolvido com as Barrichello, peraí, TVs. peraí que você fala uns nomes que daí eu acho que é o Rubinho Barrichello. Não é o Rubinho Barrichello, né? Não é o Barrichello, é outro Outro Barrichello. Barrichello. Ah, tá. Eu digo, mas o Rubinho Ele, Barrichello com música aí em Curitiba. o Barrichello era bem conhecido, que ele usava umas camisas xadrez, sempre com um Ah, suspensório, assim. não Ele vou tinha lembrar. uma logo lá que era limpa, limpa, vassourão. Ele tinha uma musiquinha lá que ele usava para tentar Ah, ser eleito tipo, como vereador. em versão ao Vassourinha do Jânio Quadros, né? Isso, exatamente. Vassourinha, Vassourinha, olha só. Ele tinha música também que era do vassourão, nesse caso. Mas, Vassourão, cara. Ele não tinha a podia ser ver. Vassourinha, né? Ele, não, eu sou Vassourão. Vassourão, assim, né? Vassourão, Vassourinha já macho. foi. Bem isso. E o Barrichello era amigo do Bido. E o Barrichello ofereceu pra gente se a gente queria apresentar, montar um programa de TV na TVA. E, na verdade, ele ofereceu para o Bido. E o Bido falou, não, acho que dá para fazer. O Bido foi lá, comprou uma câmera pequenininha, uma Canon, daquelas que vem a fita ainda, assim, era fitinha pequena, Aham. assim, né? Ele falou, não, acho que dá para fazer, vamos tentar fazer. Daí ele me chamou para participar do primeiro programa. Na verdade, era um teste que eles iam Uhum. fazer para o primeiro programa, Um então eu fui lá piloto. participar, um piloto. E o Barrichello foi lá filmar, inclusive, né? Então, vamos ver se dá certo, vamos ver como é que é o negócio. E a gente fez ali o programa, tava o Bido, o Bira e eu, a gente conversando sobre vários assuntos, a gente tocou uma música ali, e o Barrichello filmando. E daí, o Barrichello foi embora, a gente não falou mais no assunto, sei lá, passou um mês mais ou menos, daí o Barrichello, olha, cadê o programa aí gravado, né? Já estão gravando, tudo, né? Daí o Bido falou assim, não, é que a gente não falou mais nada sobre isso, tudo. Ele falou, não, o programa aquele lá que vocês fizeram aí já foi pro ar.
Ficou o Ah, mês inteiro passando. Então, ah, aquilo que é o piloto que ele fez e que a gente estava brincando lá, cheio de erro de português, um monte de problema, ele colocou no ar e passava meio que diariamente, assim, ou era dia sim, dia não, ou todos os dias o programa reprisava no canal. meu Deus do céu. E a gente nem sabia. Ah, E daí o Bido, todo mundo assustado, falou, meu Deus, mas já tá passando. Daí o Bido falou assim, então de repente eu vou chamar a Vivian para me ajudar a participar, a gravar o programa. uhum. Era para ser Bido musicalmente, e daí ficou o nome do programa apenas de Musicalmente. Daí eu fui lá, comprei uma Canon igual a dele, né? Pra gente poder Uhum, ter duas câmeras, assim, olha, né? uhum. Filmar diferente. E Sim, daí a sim, gente ia sim. atrás dos patrocinadores, né? Então a gente ia lá, a gente filmava. De repente, o Bido tava filmando, eu aparecia na frente, porque venha conhecer a loja, não sei o quê, assim, né? A gente fazia os merchans ali, né? Então, era Aham. meio que a gente fazia tudo, né? E tinham Filmava, convidados, no caso, editava, fazia locução. você levava convidados aí, Tinha. no caso. Tinha. Ou algumas vezes a gente passava clipes de músicas de bandas curitibanas, né? Uhum, Apresentava a banda, tudo, e daí mesclava com entrevista, né? Então a gente uhum, entrevistou o Paulo, que era um professor de canto, o Zé Rodrigo, que é do Solution. A gente ia conversando com o pessoal e ia entrevistando. A gente foi uma vez no Toscana, que estava tendo show com a banda do Toscana, daí a gente fez tipo uma reportagem lá com o pessoal da banda, uhum. conversou, filmou eles. Então, era bem divertido. Daí na época passava só na TVA, depois mais pro final tava passando na TVA e na NET, tava nos dois. Só que o que acontecia? Eu estava fazendo faculdade de nutrição, eu Uhum. não tinha carro, então eu saía de Campo Largo e fazia estágio também. Então, fazia o estágio de manhã, pegava 3 ônibus para chegar na Meu faculdade. Às Deus. vezes, daí, saía da faculdade, tudo era difícil, assim, tudo era uma dificuldade. Ainda tinha ensaio da banda que era lá no Bacaxiri, era mais um ônibus para ir para lá. Daí, e pra gente poder gravar, eu pegava mais um ônibus, parava no meio do caminho, ele vinha de carro me buscar pra gente poder ir gravar. E daí tinha que fazer tudo, né? Fazer as propagandas, editar. Então era uma coisa assim que não tinha sábado, não tinha domingo, assim, era trabalho contínuo, assim. É. E Mas, chegou uma hora que eu não tinha mais como fazer. Porque mas tava no final da faculdade, com TCC, tudo. uhum. Eu ia falar uma coisa assim, sabe que existe uma lógica na vida que quanto mais você faz, mais você consegue fazer. Quanto menos você faz, menos você faz. Assim, é uma coisa meio maluca, né? Mas é verdade. Quanto mais você faz, É, mais você acha tempo para fazer mais uma coisa. Quanto menos você faz, parece que você não tem tempo para nada. Né? Você faz uma coisa e, nossa, já foi todo o seu tempo. É exatamente. incrível assim a vida, né? Então você era uma formiguinha trabalhando que nem uma doida, indo faculdade, aquilo, outro, e produzindo, produzindo, produzindo. Nossa, fantástico, fantástico. Era muita coisa. Mas eu sempre fui assim, um milhão de coisas ao mesmo tempo, assim, tudo ao Hum, mesmo tempo. E só que chegou um momento que, por exemplo, a gente não tinha uma câmera boa, o uhum, áudio não era bom, isso era uma coisa que o Barrichello reclamava. uhum, Segundo o Barrichello, a gente tinha uma boa audiência, mas a qualidade de imagem e de som não era boa. A gente não tinha condições de comprar uma câmera melhor. uhum, O computador que a gente editava, cada um editava da sua casa, eram computadores ruins. Então, uhum, ia não renderizava, ficava a noite inteira para renderizar o vídeo. A gente tinha muito problema, com todos esses problemas a gente permaneceu um bom tempo ali fazendo o programa do jeito que dava, assim, né? uhum, Então, na cara e na coragem, assim, né? uhum, E só que chegou no final que realmente eu não conseguia, por causa. Ainda continuava a banda, tinha muito evento acústico, tinha evento com a banda final de semana. Eu estava no período de TCC, ainda fazendo estágio, ainda tinha que ir na faculdade, tinha projeto para fazer ainda. Não tinha carro, tudo de ônibus, tudo longe, né? Então, era uma hora e uhum. meia para chegar na PUC, daí uma hora e meia para voltar. Se eu ia no ensaio lá no Bacaxiri, o ensaio terminava 11 horas da noite, daí o Bido me trazia até o centro de Curitiba para eu pegar o último ônibus para poder ir para casa. Daí no outro dia, 6 horas da manhã, levantando cedo. Então, Meu chegou uma Deus. hora que eu não conseguia ter tempo para editar, assim. Eu falei, Uhum, Bido, eu não tenho mais condições físicas, assim. né, Daí a gente teve que parar o programa. Ele resolveu parar também, né? Que para ele também era pesado
e daí fazer tudo sozinho, as edições, tudo sozinho, daí a gente acabou parando o programa. Mas foi um período muito importante, assim, enriquecedor, que a gente aprendeu a editar, porque a gente Exato. também não sabia editar nada, tudo na raça, né? Então, isso foi bem legal. E daí, depois que veio aquela parte da música autoral, né? Que daí ele Uhum. surgiu com essa ideia do projeto ali da gente. A gente chegou a ter um quarteto, que era a Neluana, o Bira, o Bido e eu. Uhum. E daí, com o passar do tempo, a Neluana acabou saindo da banda, o Bira acabou saindo da banda e acabou ficando nós dois. E a Uhum. gente já tinha os acústicos, e ele com muita música autoral tudo parado, ele Uhum. falou, então vamos fazer uma nova roupagem dessas músicas, Uhum. né? Para regravar, mas de uma forma mais atualizada. Assim. E daí virou o Du, Que essa parte acho que Bido ele. e Vivian, né? Dúbio de Vivian, isso. Hum. E E. daí a gente começou a Uhum. gravar, fazer os clipes, né? Uhum. Pode falar. Eu falo muito, né, Ricardo? Tem que falar Não, menos. mas você é a convidada para falar, não para te ouvir, entendeu? Esse é o barato, é ouvir você e as suas Fala um pouco histórias. você. Não, eu acho assim. Eu queria te perguntar uma coisa. Pergunta, querida, pergunta. Eu sei que a entrevista é comigo, mas eu queria te perguntar assim, e Por favor. você, Ricardo, como é que você foi parar aí na Inglaterra? Eu tenho interesse em conhecer a tua história também. Ah, é? Então tá bom. Olha lá, eu vou tentar resumir assim. Bom, eu também, como você, fui picado pelo bichinho da arte, só que o meu sonho de consumo mesmo era ter feito cinema. Mas na época em Curitiba não tinham faculdades de cinema nem nada, né? E quando eu fui resolver fazer faculdade, que foi tardiamente na minha vida, assim, eu tinha uns 23 anos de idade quando eu resolvi fazer faculdade, eu fui para as aptidões que eu tinha. Então, eu pensei, vou na Belas, né? E daí, dentro dos cursos, a Belas, em termos das artes plásticas, ela é dividida entre gravura, escultura e pintura. E o que eu gostava mais dos três era escultura, que até eu me dou bem assim para fazer forma e tal. E aí eu pensava assim, eu vou aprender o que, que é arte, né? Então, uma vez eu sabendo o que é arte na minha cabeça, né? Eu posso transferir esse conhecimento para qualquer coisa, né? Então eu posso fazer arte de qualquer coisa. Eu poderia fazer filmes, né? Esse era o sonho. E aí fiz. E ao mesmo tempo, me falaram da educação artística da Federal. Acho que na verdade foi o contrário. Eu fui fazer educação artística na Federal e daí me falaram da Belas Artes e eu sei que eu acabei fazendo as duas faculdades juntos. Aí fiz e tal. E aí quando eu já tinha terminado a faculdade, estava dando aula, porque a educação artística tinha a ver com aquela coisa que a gente sempre tem que ter parece que uma coisa de respaldo, né? Porque todo mundo, quando você vai falar que vai fazer arte, a primeira coisa que fala, você é louco, né? Não é assim? Você vai fazer arte, música, todo mundo. Mas você vai ser pobre o resto da vida, né? É isso que você quer? Você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falava, tenho certeza que eu quero fazer isso. Eu sei que eu vou ser pobre o resto da minha vida. Entendeu? E aí, mas assim, para não ser completamente pobre, eu fui fazer educação artística. E nesse período, quando eu entrei na faculdade, acho que quando eu estava no segundo ano, a minha irmã mais nova veio morar na Inglaterra. Ela veio para cá junto com uma amiga e tal, bom, meteu a cara e veio. E no que ela fez isso, ela começou a ter uma vida aqui e tal, e de vez em quando ela ia de férias para o Brasil. E depois que eu já tinha terminado, acho que porque eu fiz faculdade entre 94 e 97. 97 eu terminei. E aí acho que era 99, mais ou menos, ela foi de férias. Não, acho que 98 ela foi de férias e falou assim: você não gostaria de morar na Inglaterra? Acho que foi em 99. Morar na Inglaterra, alguma coisa. E eu sempre tive o sonho de morar fora também, né? E daí eu falei: não, eu topo. Né? E assim minha irmã acabou sendo um anjo na minha vida. Ela é, na verdade, um anjo da minha vida, que ela pegou e assim, ela não só me ajudou, ela fez tudo, na verdade. Né? Ela me deu passagem, ela me arranjou um emprego quando eu cheguei, tudo.
entendeu? Então, assim, eu sou um caso inusitado, assim, até. E aí eu vim em 2000. Vim em 2000 e desde então estou aqui, né? Tentei até, curiosamente, tentei trabalhar com cinema, tentei, só que muito complicado. Aí a gente descobre assim que você tem que ter muito QI, né? Muito QI indica, tem que ter tudo. E ao mesmo tempo também tinha que sobreviver, pagar conta e tal. Mas eu cheguei a fazer. Existe uma produtora que fez aqueles filmes Love Actually, Notting Hill, enfim. E é. Puxa, fugiu o nome agora do produtora. E eu cheguei a fazer um estágio de uma semana lá nessa produtora, achando que poderia virar um emprego e tal. E os caras, não, filho, aqui nós só damos um certificado para dizer que você fez. Para que você fez aqui com a gente, mas Ah, que não tem pena. emprego. Não tem emprego, não, sai para lá. E aí, assim, porque assim, para trabalhar em cinema, Eita. você geralmente começa como o que eles chamam de runner. O runner é um cara assim que faz tudo, né? Tipo assim, vai lá, pega o café da pessoa, faz isso, aquilo, ajuda na produção, tal, tal, faz tudo, né? Mas essa galera, até fiz um curso uma vez de runner, é muito engraçado. Eu já nos meus 30 e poucos anos, né? E uma galera de 15, 20. Porque é a idade que começa, que é a idade para ser explorado, né? Nossa. Então o cinema ainda hoje e aqui usa muito mão de obra de graça, literalmente de graça. Todo mundo quer entrar, né, nessa área e o pessoal trabalha de graça. Então foi ficando difícil, difícil. Aí eu fui começar a tentar fazer coisas independentes. Cheguei a fazer alguns videozinhos independentes, coisa assim. Mas, e aí fui, sei lá, a vida foi tocando, fui fazendo outras coisas, e agora surgiu isso que me alimenta nesse meu desejo de filmar, de fazer coisa, que é o diário de bordo, né? Então foi meio que assim. E eu hoje estou com Que uma. bacana. E eu trabalhei muito tempo também, por causa da escultura, eu trabalhei muito tempo na indústria da pedra. A indústria da pedra que eu falo é assim, era uma fábrica como a gente vai falar, de mármore, né? Então fazia tampo de mármore para cozinha, é, é, banheiro, isso, aquilo outro. Eu fiz projetos maravilhosos. Assim, a companhia tinha clientes assim inacreditáveis, assim. A gente fez uma das casas que a Madonna morou, fizemos casa de Elton John, o baterista do Coldplay. Nossa, que legal. Muito, muito legal. Eu entrei nos lugares assim absurdos, assim, de gente assim com muito dinheiro e muita coisa, umas coisas malucas, assim, aquelas Inacreditáveis. piscina subterrânea, entendeu? Piscina subterrânea que levanta, desce, é tudo de Nossa. pedra, umas coisas loucas, assim. Então fui muito feliz, assim, em certas. E aí eu gosto muito do que eu faço. Hoje eu estou montando a minha própria companhia de pedra, em que eu faço Kitchen Worktop Guys, aqui minha camiseta da minha companhia. Opa, Vê lá que se você consegue ver. legal. Kitchen Worktop Guys. Kitchen Worktop Guys. Isso. E, Ah, e daí eu que só legal. Dá faço. pra ver bacon, bem legal. E aí eu só faço worktop mesmo, que é para cozinha, que eu acho melhor, assim, em termos de trabalhar com projeto. É mais rápido. Você não tem aquela coisa da equipe tem que ficar 3 dias no lugar, 4 dias. Não, você vai lá, 2 horas, lambe a pedra, põe a pedra, acabou, vai embora. Ai, mas é divertido. E aí, Precisa isso ficar morando lá. é, Que exatamente. legal. É. Então foi assim, e daí, por estar morando na Europa, eu tive muita oportunidade, né, de visitar museus, eu vi todas as obras de arte, quase todas as obras de arte que eu estudei na faculdade, eu vi ao vivo. Isso é uma coisa assim que eu acho super bacana, assim. Quase todas. Eu só acho que não vi Guernica, porque estava Inacreditável. É um negócio surreal, né? Eu acho que você, surreal, surreal, surreal. Coisa quando você mais. chega na frente da obra ali, você fala assim: eu não acredito que eu tô aqui. Tipo, eu É, encerrei, a vida é, fechou já, assim. A maior decepção não é que a maior decepção é a Mona Lisa, não pela Mona Lisa em si, é porque você não tem acesso à Mona É, Lisa. deve ser uma emoção. É uma emoção, mas é que assim, a Mona Lisa ela fica numa sala especial no Louvre, assim, e ela fica numa parede. Opa, a conexão foi interrompida, vamos ver.
Voltou. Tinha dado Voltou. uma travadinha aqui. Não, voltou. Então, Aham. só contando assim, a Mona Lisa ela fica numa sala especial, que é muito engraçado, porque para você chegar nessa sala especial, você passa por 3, 4 trabalhos maravilhosos do Leonardo da Vinci, como a Virgem dos Rochedos e outros, e ninguém nem dá bola. Todo mundo passa, aí você entra na sala, Hum. ela tem uma parede perto do fundo, onde fica só a Mona Lisa, uma parede enorme, aí ela fica dentro dessa alcova, com vidro, acho que de uma grossura de sei lá, enorme, então você não. E um monte de japonês tirando foto. Japonês, chinês, assim, fica aquela aglomeração. E todo mundo tirando foto, e gente fazendo selfie porque tá vendo a Mona Lisa e tal. Você não tem acesso, você não vê. Então, assim, foi a única que. Decepcionante por esse sentido, mas. E também porque se pusessem um pôster lá dizendo que era o quadro da Mona Lisa, você ia ter que achar que era um pôster da Mona Lisa, assim, porque você não tem Porque acesso. tá tão longe que não dá para E dizer. tem o vidro e tem tudo. Em compensação, É, tinha outros trabalhos do Leonardo da Vinci, para quem entende de arte, tão importante quanto a Mona Lisa, não tão famoso quanto a Mona Lisa, que você consegue ver de boa. Entendeu? Então é uma loucura, assim. Agora, o mais impressionante do que eu não e sabia, às vezes o pessoal não conhece tanto, não e não exato, valoriza tanto por não conhecer, né, esses outros. exato. Mas uma das coisas que mais me impressionou, e eu sempre. Eu recomendo sempre quando. Eu posso ir para a Europa, mas eu não posso ir para muitos lugares. Eu sempre recomendo 2 lugares, assim, que para mim são mágicos. Paris, a pessoa se vir para a Europa e não passar por Paris é uma judiação. Paris é uma cidade realmente inacreditável, e daí tem todas essas possibilidades, né, de obras e tal. E Roma. E Roma, você tem que ir no Vaticano, porque o Vaticano realmente ele é de cair o queixo. O Vaticano é um lugar assim que Deve ser uma emoção enorme. não só emoção pela questão religiosa, mas assim pela grandiosidade. Assim, Uhum. não dá para descrever assim, não dá para descrever a grandiosidade que você vê no Vaticano. É, cada esquina, cada pedaço ali, isso aqui foi feito pelo Brancusi, aquilo foi feito pelo Michelangelo, aquilo foi feito, sabe? E aí, assim, cada arco, cada coisa, uma coisa mais maravilhosa que a outra, uma obra mais maravilhosa que a outra. Sem contar que ele é enorme, 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 enorme. Então é um lugar, assim, que eu realmente É, recomendo. ainda bem que nos períodos de guerra, nem Paris, né, a maior parte das cidades ali da França não foram destruídas, e nem Roma, né, nem o Vaticano, né, então isso tudo permaneceu igual. Olha, eu fico pensando assim, quanta coisa foi perdida, né, nesse período de guerra, assim, quanta Uhum. Mas coisa é que teve uma vantagem, maravilhosa, né? assim, esculturas e Uhum. obras. Teve uma certa vantagem que era o seguinte: acho que tinha 2 coisas também, sabe? Uma coisa é o fato que Mussolini, no começo, era aliado do Hitler, né? Então, não houve uma invasão da Itália Uhum, pelo nazismo naquele momento. Depois eles brigam e aí o Mussolini uhum. passa a fazer parte do eixo, e aí derrubam ele também, aí, bom, enfim. Mas, então, no começo, acho que teve essa vantagem. E a Só que outra daí coisa, no que você falou de só que daí o Hitler já Paris, não tinha força, né, para invadir ali, né? é, Então, já. mas que você falou de Paris, Uhum. E Paris, na verdade, eles entregaram, né? Só. é, eles entregaram, mas eu acho que tem um outro lado também. Independente do Hitler ter sido esse louco que ele foi e tal, ele era um apaixonado por arte, né? Então eu acho que assim, ele mesmo jamais deixaria destruir a Torre Eiffel ou alguma coisa assim. Na verdade, para ele foi um orgulho, né? Pô, ele dominou, ele era dono da Paris, entendeu? Então, assim, por um lado, eu acho que ele. O problema foram os roubos que eles fizeram das famílias judias e tal, que eles roubaram as obras de arte dessa galera,
roubaram muita coisa, e esse sim, né, esse espólio. Tem um filme Inclusive recente do George antes Clooney, dele, não sei se você viu. antes dele tomar o poder, tudo, o Hitler, ele era pintor, né? Ele tentou, ele foi frustrado, ele Ele não entrou pintava ele foi quadros, barrado tentou, né? ele foi barrado na Escola de Belas Artes da Alemanha, né? Ele não passou no teste. E assim, é que, Uhum. claro, ele é uma figura muito contraditória, né? Assim, ele pintava mal. Mentira, ele pintava bem, sim. Era um bom pintor. Só que, enfim, ele não passou. Não era nenhum gênio, nada assim de genial, maravilhoso, mas ele era um bom pintor, sim. Foi uma coisa da academia mesmo, né? E aí, infelizmente, porque de repente, se ele tivesse virado o pintor que ele queria, ele não teria virado o carrasco que ele virou, entendeu? Então, assim, foi um grande azar para a humanidade. Com certeza. Se alguém tivesse aceito ele, de repente ele não Verdade. seria frustrado, né? Que o pior da vida são os frustrados, Pois né? é. Os frustrados é que fazem a desgraça do mundo, né? Se revoltam. Se revoltam. Mas eu acho Você assim, ia falar de um filme também, você ia comentar diga. de um filme. Do filme. Então, o filme tem um filme com George Clooney, Matt Damon, e outros atores famosos e tal, em que, baseado numa história verídica, que os Estados Unidos com a Inglaterra formam um grupo de soldados pesquisadores para salvarem certas obras de arte. Então, eles descobrem aonde elas estão escondidas, e eles vão lá e especificamente para roubar dos alemães as obras de arte que eles roubaram e salvarem elas. Entendeu? E é Ah, que verdade, é legal. verídico, realmente aconteceu isso, teve essa força e eles salvaram muitas obras de arte graças a isso. Mas pelo menos não aconteceu que nem aconteceu no Oriente Médio, agora recentemente, em que lá o Talibã bombardeou, né? Isso é terrível, né? Ele bombardeou É, esfinges, isso é bombardeou. terrível. E daí ele não dá a chance, né, de você guardar, destruir mesmo, né? Limpar aquela história. E assim, coisas de 2, 3 mil anos de idade, né? É complicado, né, Vivian? A gente. É complicado, né? A questão É, política ela é muito complicada, né? Como é é que uma você, pena. eu vou levantar a bola, você vai se você quiser, né? Como é que você se sente no Brasil de Diga. hoje, com tudo que está acontecendo? Como é que, que você está vendo? Eu acho que nós estamos numa situação complicada hoje, mas assim, eu acho que nós nunca estivemos numa situação confortável, para te falar a verdade, assim, né? Eu acho que desde quando o Brasil foi descoberto, né, que já tinha gente aqui, né? Então a gente sempre esteve numa situação não confortável, sempre teve conflito, então eu não acho que isso é agora, assim, isso Uhum, aconteceu agora, né? Chegou no nível que está porque do momento atual. Eu acho que isso veio acontecendo desde a descoberta do Brasil e muitas coisas ruins que vieram sendo feitas e que culminou numa situação ruim que a gente está agora, né? Principalmente a parte de inflação becada, né? Aumento de combustível terrível, aumento de preços, por exemplo, de comida, enquanto os salários não estão acompanhando isso, né? Então a população está uhum, empobrecendo, uhum, que é muito ruim, a gente estava numa situação bem melhor. uhum. Então não é uma situação ruim desse momento. Sim, eu acho que tudo culminou para chegar onde a gente está e assim com bastante receio do futuro, né? De como é que vai ser assim o nosso Brasil do futuro. Espero que as coisas comecem a tomar um rumo, né? Ou comecem a melhorar. Mas, Mas como é que mas eu não você culpo o como... momento atual. Não, sim, eu acho que... Não, eu concordo com você. Existem problemas históricos, né? Existem problemas históricos que eles vêm ah, ah, sendo carregado ao longo dos anos, né? Mas há de se ter uma mudança de atitude, né?
Então, por exemplo, houveram conquistas, eu acho, dos últimos anos que agora, nesse momento atual, estão sendo perdidas. Por exemplo, a questão da conquista de comunidades como LGBT, que estava começando a ter mais respeito, né? E que, de repente, houve um retrocesso, né? De conservadorismo, porque o que a gente clama não é ver dois homens transando na rua, como as pessoas imaginam, não é isso. É simplesmente a liberdade e o respeito das pessoas expressarem o amor delas, o afeto delas, sem que alguém venha e te dê um tiro, né? Sem que alguém venha e te Uhum. dê uma É, pedrada, né? Porque eu, infelizmente o preconceito mata, né? E isso é uma coisa absurda, né? Que a gente não pode concordar. em relação a isso, eu acho que assim, o preconceito, infelizmente mesmo, sempre existiu Sim. no Brasil. Parece que agora ele está um pouco mais escancarado, está sendo mais falado sobre isso, mas eu não acho que vai ficar dessa forma. Eu não, é assim, eu percebo, por exemplo, nos grandes centros, os centros urbanos, assim, o pessoal de repente já está mais antenado com o respeito às pessoas, o respeito em Uhum, geral, assim. uhum. Mas agora o que está acontecendo é que talvez as pessoas que já tinham preconceito estão se sentindo um pouco mais, tendo um pouco mais de liberdade para poder É, expressar esse preconceito, é assim. empoderado. O que não é legal, com Uhum, certeza. Empoderadas, né? Às vezes elas já sentiam isso, mas elas se sentem mais confortáveis de falar. Mas uhum, eu não acredito que isso vai durar. Não acredito, porque eu acredito que tanto a comunidade LGBT ou as outras comunidades que sofrem bastante preconceito são muito fortes. Assim. Então, são unidas e tem muita gente a favor, né? A gente vê que uhum, tem as pessoas contra, mas tem muita gente que respeita e que exige respeito e que coloca na internet, e que fala e que vai atrás. Então, eles são fortes. uhum, Então, eu acredito que isso logo vai melhorar, na verdade. Essa é a minha visão, assim. E eu sou uma das defensoras, né? Eu sempre estou, assim, nessa parte do respeito ao ser humano. Não importa a cor, não importa a raça, não importa a religião, é, é, não importa uhum, se a pessoa é heterossexual, se a pessoa é gay, isso não importa, assim. Então, uhum, eu sou uma daquelas que está sempre ali em cima defendendo, né? E vejo que tem muita gente que também tá, assim, que nem eu. uhum. Eu acredito que vai melhorar, não acredito que vai piorar, não, assim. Eu Eu acho que já eu foi espero bem que sim. pior, na verdade. Por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, né? Quando eu era criança, o preconceito muito maior, muito maior, assim. Discussão sobre isso, as pessoas falando, mas as comunidades estão muito fortes. Elas não estão mais assim quietas na delas, assim. Elas Uhum, estão para o mundo aí, tá todo mundo falando e é por isso que gera tanta discussão e isso é muito bom, né? Então é importante que as uhum, pessoas vão lá e falam como quando eu era pequena, não, nossa, não, era muito forte, assim, as pessoas não tinham voz. uhum, O que continua muito errado é que ainda está muito difícil. uhum. Mas a gente caminhou bastante já. Não, Então, eu eu acho que concordo. vai melhorar. Vai melhorar. Eu concordo com você. Eu acho que Uhum. olhando para o Pelo menos. passado, a gente vê uma mudança muito grande. Até o fato da gente estar conversando aqui sobre isso de forma tão aberta, né? Era uma coisa que 20 anos atrás, 30 anos atrás, as pessoas não faziam, né? Eu acho que essas teorias estruturais que foram sendo desenvolvidas, elas matam a charada, porque estrutural no sentido de que você percebe são preconceitos e coisas que são entranhadas na fábrica social, né, da sociedade. Então, isso e as pessoas vão repetindo esses padrões, é,
até sem perceber, né? A pessoa ela repete um padrão racista, mas não se acha racista, né? Porque ela faz sem ela perceber que ela está fazendo, que aquilo é uma reprodução de pensamento, né? Então agora há um alerta, não, vamos pensar, não é assim, você tem que ter uma empatia, né? Então, Ó, assim, meu gato. só Deixa eu gato. te apresentar o Nino. O Nino apareceu aqui, ó. Ô, Nino! Olha ele aqui! Nino! Você é uma mulher Ele de quer a gato, atenção dele, então? tá pulando o teclado aqui. Tem um cachorro e um gato. Tem dos dois. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Que delícia. Desculpa te cortar, tive que tirar o gato dali. Não, imagina, imagina, imagina. Não, mas é só pra gente, realmente, eu acho que eu tenho também, eu sou uma pessoa positiva e eu acredito no mundo melhor, eu acredito que a gente está melhorando, e eu acredito também, como você, que o fato da gente estar discutindo tudo isso, fazendo isso virar uma ebulição, né? Fazendo isso ferver a flor da sociedade, é para poder limpar e ter um mundo melhor. Então, nós concordamos. É, o que eu percebo, assim, só falando rapidamente, é que, por exemplo, por mais que exista esse preconceito, e eu imagino que aí para fora chega bastante que a gente regrediu, porque o governo fala isso, o governo fala aquilo, assim, mas aqui o que eu sinto é que, pelo contrário, as pessoas em si não regrediram, assim, a gente está vendo as comunidades cada vez mais fortes, as pessoas respeitando mais e as pessoas que não respeitam sendo questionadas do porquê não respeitar, assim, né? Então, principalmente os mais jovens que estão vindo das escolas, assim, quando tem muita coisa do pessoal mais velho que traz esse racismo estrutural, né, o preconceito estrutural ali, a gente vê os jovens questionando as pessoas com mais idade do porquê isso, né? E não aceitando mais. Então, por mais que pareça que a gente está regredindo, na verdade, não estamos assim. Talvez politicamente fala-se nisso, mas entre as pessoas mesmo isso não tá acontecendo. Eu vou bater da minha tecla até eu cansar, entendeu? Eu não acho que é uma polarização política no Brasil. Eu acho que é uma polarização moral e ética. Uma, porque eu acho que as pessoas não discutem política, porque se você for discutir política, você tem que discutir de uma outra forma, de uma forma política, e essa não é feito, não é feita essa discussão, e as pessoas não entendem, às vezes, o que é política, muitas pessoas não conhecem história, né? Então é uma questão moral, é tipo assim, eu não gosto de homossexual por causa da religião, por causa disso, daquilo outro. Então parece que é uma coisa de opinião e de gosto, sem refletir na ação social que isso causa, né? Mas como você, eu acredito que as mudanças estão acontecendo sim, e com relação ao governo, sem palavras. Melhor a gente ficar sem palavras em relação a esse governo. E, É bem. Aqui, eu acho que aí não é dessa forma a política. Aqui é igual discutir religião, assim, é um negócio que não tem, igual você comentou, não tem conversa, assim, né? Se você é de um lado, você não tem tolerância nenhuma em relação ao outro e vice-versa, assim, a tolerância é zero. Então é um esse é o negócio problema. assim que é igual time de futebol, assim, não tem como, não tem argumento, assim. É só uma discussão vazia. Isso é muito ruim aqui no Brasil. Muito, Muito muito, ruim. muito, muito, muito ruim. Mas eu acho Uhum. também, talvez, também por passar por esse processo, as pessoas comecem a aprender que elas não, olha, para a gente evoluir, a gente tem que evoluir a forma de debate, né? Isso. Aprender a debater de uma forma racional, lógica, né? E com o pensamento. A diferença, assim, você perguntou daqui, né? E eu sempre explico quase a mesma coisa para as pessoas. Por que aqui eu não sou preocupado se o governo é de direita ou de esquerda? Porque tem, né? Conservador é de direita e o Labour, que é trabalhador, é o de esquerda. Mas por que eu não sou preocupado muito se entra um ou outro?
Porque o que eu vejo, tanto num como no outro, é o mesmo objetivo: é fazer um país melhor. Então, se entra um conservador, ele quer uma Grã-Bretanha melhor. Se entra o Labour, ele quer uma Grã-Bretanha melhor. O que difere é a forma de agir. Então, por exemplo, o Labour, como ele tem toda uma questão social, ele sempre vai. Todas as conquistas sociais, porque a gente fala muito do nosso sistema de saúde, que na verdade é uma cópia do da Inglaterra, porque a Inglaterra foi o primeiro país no mundo a ter assistência social, de coisa de graça. E eles é que inventaram esse sistema, que foi o partido do Labour, não foi o conservador que fez isso. E várias conquistas sociais foram feitas disso. Mas, em compensação, houveram conquistas econômicas que partiram através dos conservadores. O próprio Churchill, que faz ganhar a guerra, ele era um partido conservador. Então, ou seja, o que você vê são pessoas dedicadas a ver um país melhor. Então, tanto é que as pessoas não mudam de partido aqui. A pessoa é uma filosofia de vida. Ela começa naquele partido, ela vai morrer naquele partido. Não é que nem no Brasil, conforme me dão isso, aquilo. Não, isso não existe. Entendeu? Então, Isso. assim, e eu acho legal que existe sempre a questão do debate, entendeu? E eu lembro, também cito isso, uma entrevista da Margaret Thatcher, que ela é considerada, né, a Iron Maiden, a questão da Dama de Ferro, e não sei o que lá. Eu lembro que tem essa entrevista em que ela vira pro repórter e fala assim: Você sabe quanto custa o preço do litro do leite? Aí o cara para assim. Ela fala: O litro do leite custa 50 centavos. Como que a dona de casa vai fazer o orçamento dela com leite a esse preço? E ela é conservadora, mas ela está preocupada com a dona de casa. Ela está preocupada do reflexo que isso vai causar na sociedade. Ela não é que nem esse cara que aparece lá, mas até doméstica quer ir para a Disney agora. Aonde que pode isso? Vai para o Espírito Santo. Né? Assim, há uma diferença de pensamento. A gente tem muito que evoluir ainda. Há uma diferença de A gente tem pensamento. muito que evoluir ainda. Mas, enfim, minha querida. Agora, para a gente. Com certeza. Se deixar nós dois aqui, nós vamos aqui até amanhã de manhã, você tá vendo, né? Se deixar nós dois aqui Que a gente conversando, fala bastante, né? a gente fala demais, né? Mas antes da gente terminar e tal, É. me fala assim os planos do futuro desse. Eu vou rasgar seda, não quero nem saber. Eu sou fã do Dudu, Bido e Vivian. Assim, é super afinado. Eu adoro as músicas do Bido. Eu acho assim que o trabalho autoral dele. Nada contra o cover, não é isso. Façam, vocês fazem super bem feito, são profissionais. Profissionais maravilhosos. Mas assim, eu sempre quero ver mais o trabalho de vocês autoral. Eu sempre gosto de ver mais o trabalho autoral de vocês, que eu acho que é fantástico e eu acho que é isso aí que mostra a cara de vocês, né? Então, assim, quais são os planos de vocês? E outra pergunta também, curiosidade minha. Você escreve, compõe também? Então, eu tenho algumas composições escritas, mas não estão. Acho que duas eu musiquei, só que não gravei. Eu ainda acho que tenho que mexer nelas. Tenho bastante escrita ainda, mas essa parte pretendo trabalhar mais, né? Não é igual Uhum, o Bido que já compõe desde pequeno, assim, né? uhum, É, mas pretendo sim lançar alguma coisa, alguma composição minha, mas ainda tá bem crua, ainda uhum. não tá certo. Agradeço bastante, nossa, o teu elogio ali pelo nosso trabalho. É feito com muito carinho, né? Muito trabalho, assim, Uhum, e tudo pensado para que a gente consiga fazer músicas, não só a questão comercial. Eu sei que existe essa preocupação para que as pessoas que cheguem até as pessoas possam escutar, mas que sejam músicas que tenham temas legais, com boas mensagens, uma coisa que a gente se preocupa, e que a gente goste, que a gente curta o que a gente está fazendo, né? Então uhum. tem essa preocupação também, não seja uma farsa,
né? E sim uma coisa realmente verdadeira, uma mensagem verdadeira. Em relação aos nossos projetos, a gente tem mais músicas que estão gravadas, que tem a gente tem que fazer os clipes dessas músicas, né? Então, tem música, na verdade, que até a gente já gravou o clipe, mas a edição não está pronta ainda. Tem outras músicas do Bido que nós temos que gravar. Além disso, em relação a selo virtual, né, que é a nossa onde estão as nossas músicas ali que as pessoas podem comprar, entrar no selo virtual, baixar o aplicativo ou entrar no site, né, e fazer a aquisição das músicas ou do CD, na verdade, do card, que se chama Imaginar, que tem todas as músicas lá. Nós temos, vai ter um lançamento agora para dezembro, que inclusive a gente não gravou ainda a música, é uma música de Natal, mas a gente vai gravar esse final de semana para dar tempo de colocar. Provavelmente amanhã ou segunda-feira, para poder dar tempo de colocar no card ali como um lançamento de Natal. Ainda não sei se vai ter clipe dessa música de lançamento de Natal, porque eu fui informada essa semana, sexta-feira. Então é tudo a toque de caixa que a gente vai fazer. Tem mais um projeto que eu não sei se vai sair do papel, na verdade que o Bido me passou, para a gente poder estar fazendo uma música com uma pessoa famosa, mas eu não sei se a gente pode, eu acho que eu nem prefiro nem Não fale, deixa como surpresa. Falar, porque vai que não dá certo, né? Isso, então, deixa como surpresa. Se for dar certo, depois a gente fala, assim, né? Bom. Então, e eu também não sei direito do projeto, que eu sei que ou é pra gente gravar um clipe junto, ou é pra gente fazer um show junto. Eu não sei exatamente o que é, quem tá mais por dentro é o Bido desta parte. A gente também tá fazendo uns cards separados para venda com as músicas autorais, então, para a pessoa não só ir no aplicativo, né? Então, a gente está em algum evento ali, a gente vai estar apresentando para as pessoas esses cards. Em relação a eventos, a gente fez uma live recentemente com o pessoal do Som na Chapa, né, que estava o Maurício e o Marcelo, que são os irmãos gêmeos, estava o Erivelto Oliveira, estava lá assistindo, né, o Helder, que foi com bastante música autoral. O Bido quis arriscar dessa vez, ele estava um pouco de receio, porque foram poucas músicas covers e a maior parte era autoral. A recepção foi muito boa. Algumas pessoas falaram, olha, vocês podiam colocar mais uns covers no meio, aconteceu, mas a grande maioria falou, nossa, as músicas foram muito legais, muitos já falavam que já conheciam, que cantaram junto, que sabiam a letra, então isso é muito importante pra gente, porque, claro, como a gente trabalha com eventos, a gente tem que cantar as músicas covers, a gente gosta, tudo, mas a gente precisa ter esse desenvolvimento do trabalho autoral, né, pra produzir, né? A gente tem que produzir coisas nossas, né? Isso é enriquecedor. E eu percebo muito que você é super incentivador das bandas, e como está sempre ali em contato com as bandas de Curitiba, sempre está incentivando a música autoral. Eu acho isso extremamente importante, é bom, assim, ajudando a divulgar as músicas autorais, né? Claro, então, isso é muito importante. Isso é a cultura, né, pra gente. Isso se a gente quer um mundo melhor, como a gente estava falando, se a gente quer um mundo com mais respeito, com mais amor, com mais fraternidade e empatia, tá na arte, tá na cultura, né? Um país é tão forte quanto é a sua cultura, entendeu? Então, e nós temos uma cultura linda, nós temos artistas talentosíssimos, como vocês, como a dupla de vocês, entendeu? E outros, e cada um com a sua voz, cada um com o seu jeito de ser, e é isso que é o legal, não é para fazer todo mundo igual, a mesma coisa, ao contrário, né? Eu acho que existe um mundo aí, um espaço para todo mundo, para todo mundo. Se você faz uma coisa com amor e bem feito, entendeu? Sempre vai ter um público, sempre vai ter quem goste, como vai ter aqueles que não gostam também, mas aqueles que não gostam, que não ouçam, né? Você não tem que tacar pedra do que não gosta. Sim. Eu acho, falando dos preconceitos, eu lembro que, por exemplo, nos anos 80, que você não tinha nascido, entendeu?
e eu era dos anos 80 junto com o Bido, só que o Bido é mais velho, hein? Detalhe, o Bido é mais velho, o Bido é mais velho. Então tá bom. Então tá bom. O Bido Importante é bem ressaltar. mais velho, gente, do que eu. Mas assim, brincando, Bido, beijo, Bido. Eu lembro, Nossa, bem, muito. eu lembro que a gente, se você, principalmente em Curitiba, né? Se você entrasse, por exemplo, numa casa e numa festa de garagem, você tá lá numa festa de garagem, tá tocando as músicas lá, os rock, não sei o que lá, de repente alguém colocasse um Chitãozinho e Chororó, esvaziava a festa em 2 segundos. Não ficava um. Era Nossa. um É preconceito porque eles não brabo. tinham ainda, né? Brabo. Não, Aham. eles já exigiram. O Chitãozinho e Chororó é mais velho que minha avó. Já eram, Eles, já eram estourados. Não, mas sim, eles já eles eram eram uma dupla estourados, de assim, naquela criança, época, né? assim. Não, o Chitãozinho e Chororó é dupla de criança. Eles começaram criança, Uhum. né? Eles começaram criança e Ah, adolescente e tal. Então, ou seja, eles encabeçaram. Na verdade, quem encabeça, né? é, essa coisa do sertanejo moderno são eles, a movimento respeito disso, sertanejo. de fazer, que eles começaram a fazer os grandes shows, né? Os grandes shows, shows assim com uma estrutura que não existia antes, né? E bom, que bom para eles. Eu continuo não consumindo música sertaneja, mas já não saio mais da casa. Então já melhorei o meu preconceito. Eu acho assim, se eles que conseguiram se tornar tão famosos passaram por isso, né? Passar. Significa que, assim, é normal as pessoas terem resistência, independente do Sim, estilo. Chega alguma coisa nova, até em relação à composição, uma música nova, a pessoa uhum. tem uma resistência quando escuta a Tem. primeira vez ali, né? É normal isso, até a É, pessoa digerir aquela informação, aí é, que ela vai dizer, não, eu gosto do estilo, não é, gosto do estilo, gosto da música, é. né? Eu também não sou uma fiel consumidora de sertanejo, né? Não é o nosso estilo, mas eu super respeito, né? Respeito todo Claro, mundo que gosta, né? Eu acho que claro, tem música para todo mundo, tem estilo para todo claro. mundo, né? Mas a gente também quer que os nossos estilos também sejam respeitados. Não, 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 mas eu acho que isso é um processo de evolução, né? É um processo de evolução, é Uhum, você ser melhor, é isso, é você fazer uma avaliação de posições erradas e fazer a modificação delas, né? É isso que a gente está aqui também no mundo, para evoluir, não é? Né? com certeza. Uma das coisas é a evolução pessoal, né? E pessoal e como grupo, como sociedade, né? Então, quando você fala de incentivo à cultura, eu acho que é esse o processo, é fazer essa evolução social, entendeu? Prestigiando e fazendo e plantando e fazendo uma cultura cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez mais verdadeira, com a sua própria história e a sua própria realidade, né? E isso vai ajudar a gente sempre a criar um mundo melhor. Pelo menos essa é a minha opinião. Né? Concordo totalmente. É assim, é inegável. A gente também não pode falar assim, é porque é horrível, não sei o que, né? É inegável o que eles trouxeram, né? Eles trouxeram tanto de música raiz, daí veio essa nova fase do sertanejo. Então, eles trouxeram muita cultura da área deles, área do sertão, sobre o sertão, assim, né? Então, isso tem que ser respeitado, né? Independente da gente gostar do estilo ou não, né? Eu já vim da vertente ali do pop rock, do Sim. rock, né? E das bandas ali que eu ouvia nos anos 90, digamos assim, né? Então, acabei vindo mais dessa vertente. Mas independente do lado, eu não entro muito nessa discussão de, isso aqui é horrível, isso aqui é bom, assim, eu tento de repente ver o lado de cada coisa, só se for muito tenebroso, né? Se for tenebroso demais, daí não tem condições daí. Mas eu evito discutir, assim, eu acho que eu fico quieta daí. Meu Deus. Vivian, minha querida. Vamos nos despedir, então? Manda o seu recado para Já quem está então, Ricardo. assistindo. Manda a sua mensagem para a galera que está assistindo. Vai lá.
Então, queria agradecer aqui o Ricardo por esse espaço maravilhoso, por essa conversa de hoje que foi muito bom. Que vocês possam entrar também nas nossas páginas, no Facebook do Bido Porfírio, no Facebook, no meu Facebook Vivian Eidan, na nossa fanpage, que é Bido e Vivian, e também ver os nossos clipes no YouTube, né, do Bido Porfírio ou na Vivian Eidan, vocês conseguem acessar as nossas músicas autorais, ver os nossos clipes. Agradecer também aos meus locais atuais também de trabalho, a Escola de Música Clave de Sol, que eu leciono canto lá há em torno de 5 anos que eu estou lá, a Inspirarte Centro Cultural, que fica em Campo Largo, também que estou lá há 4 anos, né, e os meus trabalhos relacionados à nutrição, a Samurai Organic Foods, que eu falei bastante deles na live ali, né, que também estou lá. Se for desde o período que eu entrei, saí, voltei, 12 anos, então bastante tempo, né? E agradecer a todos que sempre estão nos apoiando ali, que eu vejo o pessoal compartilhando, curtindo, né? É o teu trabalho, Ricardo, que está sempre entrevistando os músicos locais aqui, valorizando o trabalho, valorizando a música autoral. Eu acho de extrema importância esse trabalho que você faz. A questão de chamar o pessoal para o pessoal poder, para os outros conhecerem um pouquinho mais, né? Às vezes só conhece a música, mas não conhece tudo o que aconteceu por trás, como é que a gente chegou aqui, né? Então, quantos caminhos a gente passou para a gente estar aqui hoje, né? Então, não é só mais um cantor, cada um tem uma história, não é só mais um instrumentista, né? Então, todo mundo teve um processo muito longo para chegar onde cada um está. Então, por isso que é muito importante esse teu trabalho, essa valorização ali, né, dos músicos locais, né? Então, que muitas vezes o pessoal acaba valorizando muito até o que vem de fora, tem muita coisa boa, concordo, é importante valorizar. Os músicos que estão nacionalmente famosos, conhecidos, concordo, mas o que está aqui, o que é da nossa terra, né? Você que veio aqui de Curitiba, assim, né? Que do ladinho, assim, né? Tem tanta coisa boa, né? Além do, claro, Blindagem, Namastê, Jump. Tem as bandas que fizeram muito sucesso, mas tem muita banda atual muito rica e que é importante conhecer. E nós vamos conhecê-las todas. Vivian, eu quero agora é minha parte de agradecer. Muito obrigado pelo seu carinho, sua gentileza, sua beleza. Muito obrigado por você compartilhar coisas tão íntimas e pessoais como foi o seu depoimento que você deu na conversa. Eu tenho certeza que vai refletir muito, vai muito além da questão até musical, é uma questão pessoal, humana. Isso para a gente conhecer, quem gostaria de conhecer um pouquinho mais da Vivian Eidan, hoje conheceu, viu que essa pessoa íntegra, de um caráter fantástico, e uma artista maravilhosa. Ela não cantou, né? Infelizmente não cantou, mas ela tem uma voz de anjo, acreditem em mim, entendeu? E busquem lá, assistam, vejam e consumam. Esse foi o seu diário de bordo conversando com você, podcast com Vivian Reina. Beijo, galera. Beijo, Vivian. Beijo. Mundo. Tchau. Tchau, Até a tchau. próxima. Até.